Então, pessoal, aqui a gente vai começar agora a nossa aula de movimento uniforme. Eu sou o professor William, também conhecido como Compasso, já que vocês não estão vendo a minha cara, só vão ver minha mão aqui. Então, para começar essa aula, a gente tem que definir o que é um movimento uniforme. E movimento uniforme vai ser o quê? Algum movimento com velocidade instantânea, diferente de zero e constante, ou seja, não há variação de velocidade, certo? Existem dois tipos de movimentos uniformes. O movimento uniforme retilíneo, que seria um carro andando em linha reta, por exemplo, e o movimento circular uniforme, que seria, por exemplo, um carro fazendo um balão com uma velocidade constante, certo? Um exemplo de movimento uniforme, quantitativamente, é um carro com a velocidade sempre igual a 20 km por hora. Por quê? Se um carro ele mantém sempre a 20 km por hora, o que vai acontecer com ele? A gente vai olhar para o velocímetro dele e sempre vai ter 20 km por hora. Isso quer dizer que ele anda 20 km em uma hora. E isso mostra que a velocidade média dele é igual à velocidade instantânea, que é igual à variação do espaço pela variação do tempo, como a gente já tem visto em algumas aulas anteriores. E aí, se vocês forem ver em um esquema mais visual, seria o que aconteceria? Se ele anda uma hora, o carro vai percorrer 20 km. Se ele anda por 2 horas, ele percorre 40 km. Essa seria a velocidade, o movimento uniforme, retilíneo. Ele está andando em uma linha reta com a velocidade constante. Ou seja, o mesmo tempo que ele para intervalo aqui, ó, para intervalos de tempo iguais, o móvel em movimento uniforme percorre distâncias iguais. Entenderam? Enfim, agora a gente vai pensar na função horária do espaço para essa situação. E como vai ser a função horária do espaço para essa situação? A gente vai ter aqui a velocidade sendo definida como a variação de espaço pelo tempo, como eu já tinha definido ali embaixo e também em outras aulas. Aí, o que a gente tem disso? A gente vai ter como o T0 sendo o instante de início do movimento. E o S0 sendo o espaço inicial. E o T como sendo um instante qualquer e o S sendo um espaço qualquer da trajetória. Isso aqui não é um 99, é um QQ. Eu fui tentar escrever um QQ, mas ficou parecendo 99, por isso que eu dei um risquinho aqui. Acho que dá para perceber. Enfim. Aí, dessa forma, a gente vai ter o quê? A gente vai ter a variação do espaço. A gente coloca a variação do espaço como sendo um espaço qualquer, que a gente vai definir ele como sendo final, porque vai ser o final da nossa análise, menos o espaço inicial. E o ΔT sendo o espaço qualquer, que seria o ΔT sendo o tempo qualquer, que seria o nosso tempo final, menos o nosso T0, que seria o nosso tempo inicial. Para facilitar as contas e a nossa situação aqui para a definição da função horária do espaço, a gente vai considerar o T0 como sendo zero. Aí, a partir disso, a gente vai ter essa definição já dada de variação do espaço pelo tempo, porém, como o nosso T0 é igual a zero, a gente pode simplificar essa equação dessa forma, colocando aqui como zero, e aqui vai ficar S menos S0 dividido por um tempo. A partir disso, a gente pode passar esse tempo multiplicando a velocidade e ficaria velocidade vezes o tempo igual a o espaço final menos o espaço inicial. E a partir disso, para ficar mais fácil ainda de visualizar, a gente pode passar esse espaço final, esse espaço inicial aqui, somando do outro lado da fórmula. Assim, a gente vai ter a seguinte situação, a seguinte equação, que é essa aqui, o famoso sorvete, que é o espaço final é igual ao espaço inicial mais a velocidade vezes o tempo. A fórmula do sorvete. Eu tentei desenhar um sorvetinho aqui, ficou bem ruim, então
relevem essa tentativa bem falha aqui. Eu não tenho dom para fazer desenhos, como o pessoal que já viu minha aula sabe. Eu não tenho dom para desenho. Porém, foi uma tentativa. Então, nesse caso aqui dessa equação, a gente tem que o espaço inicial e a velocidade são sempre constantes. Você vai ter o espaço inicial, ele não pode variar, porque vai ser o início do seu movimento, vai ser uma coisa que você vai convir para a sua situação. Entende? Então, por isso que é muito importante você sempre colocar um espaço inicial conhecido e um espaço inicial que vai facilitar as suas contas, porque isso é uma coisa que vai convir a você. Agora, e se o espaço nosso, quer dizer, o nosso tempo inicial não fosse zero? O que ia acontecer? Se o nosso tempo inicial não fosse zero, como pode acontecer em algumas situações, a gente vai ter a função vai ficar dessa forma. Por quê? A gente não pode cortar esse t0 aqui considerando ele como zero. Entendem? Então, a gente vai ter que fazer o ΔT, que isso aqui não é nada mais, nada menos que o nosso ΔT. Entendem? E isso aqui, o nosso ΔS. A gente simplesmente abriu a nossa definição de velocidade, que é a variação de espaço pela variação de tempo. E se a gente for abrindo, como eu mostrei aqui, a gente vai chegar nessa situação. E aí, quando o tempo for diferente de zero, a gente vai continuar tendo o nosso ΔT aqui. E o nosso S0, que é o nosso espaço inicial, ele vai ser o espaço por um instante T0, que no caso seria diferente de zero. Entende? Isso também são convenções. Aí, dentro dessa equação aqui, a gente vai ter as variáveis, que são S, que vai ser o espaço por um instante T qualquer, e o S0, aqui, que é o espaço para T0, no instante que agora que a gente considerou aqui em cima, que era zero. E a velocidade escalar vai ser diferente de zero. Essa velocidade sempre tem que ser diferente de zero, senão não vai haver movimento. Certo? É isso. Agora, na próxima parte, a gente vai fazer alguns exercícios. Então, agora vamos começar fazendo alguns exercícios aqui, né? E o primeiro exercício, ele traz pra gente uma tabela aqui, e ele fala: a tabela a seguir fornece em vários instantes a posição S de um móvel em movimento uniforme em relação ao quilômetro zero da estrada que ele está. Ou seja, aqui ele está dando a posição de um móvel a cada intervalo de tempo, que no caso aqui é de 2 em 2 horas. Por exemplo, no tempo dele igual a zero, quando começou a registrar o movimento desse móvel, o móvel estava no quilômetro 50. E depois de 2 horas, o móvel estava no quilômetro 80. E assim por diante. Como aqui é um movimento uniforme, a gente já pode deduzir que não há variação de velocidade. A velocidade se mantém constante. Certo? Aqui ele pergunta, na letra A, o espaço inicial e a velocidade escalar do móvel. Então, o espaço inicial, a gente vai ter que definir ele a partir do momento onde começou a ser medida a sua trajetória. Como no caso aqui, ele dá o tempo zero, sendo quando o móvel estava em 50 km por hora, então a gente pode concluir na letra A que como em T0 igual a zero, que é o nosso momento inicial, o espaço S0 era 50 km. Então, esse vai ser o nosso espaço inicial, 50 km. Agora, ele também pergunta qual a velocidade escalar do móvel. Nessa parte da velocidade escalar do móvel, como que a gente vai fazer? A gente vai ver que pela definição de velocidade, a gente tem velocidade, a gente vai ver bastante isso, como vocês já estão vendo, já falei um monte de vezes, que é ΔS sobre ΔT, certo? Como que a gente vai fazer agora? A gente vai ter que escolher dois intervalos, quer dizer, um intervalo aqui de tempo e o seu correspondente no espaço.
Por exemplo, eu poderia escolher aqui o intervalo de tempo entre as 2 horas, que seria o nosso tempo final, e o 0, que seria o nosso tempo inicial. Isso vai dar o quê? 2 horas. O nosso ΔT dá 2 horas. Isso, correspondente no espaço, seria o quê? O nosso 80, quando o carro está no quilômetro 80, que é o nosso espaço final, e o 50, que é o nosso espaço inicial. Então, ficaria 80 menos 50, que isso dá 30. Porém, a gente poderia ter escolhido qualquer outro intervalo. Eu escolhi esse aqui porque fica mais fácil na hora de fazer conta, porque a gente tem um 0 aqui, então fica bem mais fácil. Mas eu poderia, por exemplo, escolher o tempo entre as 6 horas e as 2, certo? Então, como ficaria se eu escolhesse esse intervalo? O nosso tempo, a nossa variação de tempo ia ficar entre 6 horas menos as 2, porque as 6 horas seria o nosso tempo final e as 2 horas o nosso tempo inicial. A partir disso, a gente teria 4 horas, o nosso ΔT. A nossa variação de tempo seria de 4 horas. Já o nosso ΔS correspondente aqui seria o quê? Os 80 km, o quilômetro 80 e o 140. Então, o nosso espaço final seria o quilômetro 140 menos 80. Isso aqui dá 60. A partir disso, a gente vê que a velocidade vai ser uma fração entre o espaço pelo tempo. Isso vai dar, considerando essa primeira opção aqui, vai ser 30 km dividido por 2 horas, certo? Isso aqui vai dar o quê? Vai dar 15 km por hora, certo? Porém, se a gente fizesse com essa segunda opção, o resultado seria o mesmo. Vocês podem fazer aí e vocês vão ver. Vai dar 60 dividido por 4, que é a mesma coisa. É 15 km por hora. Entenderam? Então não importa o intervalo que eu pegue, porque é um movimento uniforme. A velocidade sempre vai ser constante. Então, independente do intervalo que eu pegue aqui, a velocidade sempre tem que dar 15 km por hora. Certo? Agora, se o movimento é progressivo ou retrógrado. Como que a gente sabe se o movimento é progressivo ou retrógrado? Através da análise da velocidade. Como a velocidade aqui deu um valor positivo, ou seja, como a velocidade foi maior que 0, a gente conclui que esse móvel faz um movimento progressivo. Se a velocidade fosse negativa, ele faria um movimento retrógrado, entenderam? Ele estaria fazendo um movimento contra a trajetória, nesse caso aqui a favor da trajetória, certo? Simplesmente assim você vai classificar um movimento, se é progressivo ou retrógrado, através do sinal da velocidade. Se for uma velocidade negativa, menor do que 0, ele é retrógrado. Se ele for maior do que 0, ele é progressivo, certo? Agora, para a gente definir a função horária do espaço, como que a gente vai fazer? A gente vai pegar e vir da aula que eu dei agora, que era o quê? Qual que é a definição de função do espaço? A função do espaço é dada pela fórmula do sorvete, que é o quê? S igual a S0 mais V0T. A nossa fórmula do sorvete. Aqui, nesse caso, a gente já descobriu que o S0 é os 50 km, certo? E a nossa velocidade aqui é 15 km por hora, que a gente conseguiu descobrir aqui em cima. Que, como eu disse anteriormente, a velocidade e o espaço são constantes num no movimento uniforme. A partir disso, é simplesmente a gente fazer uma substituição aqui. O S0 a gente substitui por 50
E a nossa velocidade a gente substitui por 15. Certo? E aqui a gente tem a nossa função do espaço para esse movimento. Sendo que o espaço vai ser dado em quilômetros e o nosso tempo vai ser dado em horas. Agora, se você precisar fazer alguma análise de algum... Por exemplo, você quisesse saber... no espaço... Não sei... 250... No quilômetro 250... Quanto tempo demora para esse móvel chegar no quilômetro 250? A gente faria a partir dessa função. Como eu vou mostrar agora no próximo exercício, a gente vai ver e vai trabalhar mais com essa função aqui de função de espaço para um movimento. Então, agora para esse segundo exercício aqui, a gente vai trabalhar mais com a equação do movimento. Por quê? A gente vai ter aqui uma equação já dada como descreve o movimento desse móvel, desse corpo, no caso. O que ele fala aqui? Um corpo obedece a equação S igual a 20 menos 5t. Certo? Então, a gente já pode deixar aqui, ó, separadinho, que vai ser S igual a 20 menos 5t. É com essa equação que descreve o movimento do corpo. Aí ele pede, em unidades do SI, que caso vocês não lembrem, eu falei em algumas aulas, nós temos aqui o lembrete de quais são as unidades do SI. Metro, segundo, ampere, kelvin, mol, candela e quilo. Nesse caso, como é um movimento, a gente vai usar o metro e o segundo. Todas as nossas respostas vão ser dadas com essas unidades, ou em metros por segundo, certo? No caso, se for velocidade. Enfim, aqui agora ele pergunta, na letra A, o espaço inicial e a velocidade escalar do corpo. A velocidade escalar do corpo a gente consegue deduzir simplesmente olhando para essa equação. Por quê? Ó, essa equação aqui, vocês não concordam comigo que ela é muito parecida, se não idêntica, a essa? Certo? O que acontece? Simplesmente aqui ele deu as informações, ele colocou as informações na nossa fórmula. Então, esse menos 5 aqui é o quê? Esse menos 5 que está multiplicando o nosso tempo, como é o que está multiplicando o nosso tempo, é a nossa velocidade. Então, nossa velocidade aqui vai ser menos 5 metros por segundo, porque a gente quer no sistema SI, como ele disse aqui em cima, certo? Agora, para a gente descobrir o nosso espaço inicial, a gente também poderia fazer simplesmente olhando para a fórmula e deduzir que aqui vai ser 20, mas isso estaria errado. Por quê? O nosso espaço inicial vai ser quando o nosso tempo for igual a zero. Como a gente vai fazer isso? A gente vai pegar aqui e vai igualar o nosso tempo nessa equação aqui, que eu vou chamar de 1. Na nossa equação 1, a gente coloca o tempo igual a zero. O que vai acontecer? Com o tempo igual a zero, a gente vai chegar aqui, que vai ter menos 5 vezes zero. Que no caso, o espaço inicial vai ser 20 metros. Então, por que eu falei para vocês que estava errado você simplesmente olhar para a fórmula aqui e falar que o tempo inicial era 20? Mesmo que aqui a resposta deu o tempo inicial em 20. Então, eu falei isso porque destinado ao vestibular, você simplesmente não pode colocar uma resposta assim de cara, entende? Primeiro você tem que deduzir ela, o porquê disso está acontecendo. Na velocidade já é uma questão mais visível mesmo. Você faz aqui a comparação e você percebe que a velocidade é igual a menos 5 metros por segundo. Mas o espaço, ele tem uma definição. O espaço inicial tem uma definição. E a definição dele, que é o espaço quando o tempo for igual a zero. Essa é a definição de espaço inicial. Então a gente precisa usar essa definição. Já na letra B, ele pergunta se o movimento é progressivo. Nesse caso aqui, o movimento não vai ser progressivo. Então ele é o quê?
ele é retrógrado. Por quê? Porque o movimento aqui é negativo. A gente tem um sinal aqui de negativo. Então, porque a velocidade ela é menor do que zero. Como a velocidade é negativa, o movimento é retrógrado. Agora, na letra C, ele fala para a gente falar o quê? Para a gente descobrir o espaço com o tempo em 3 segundos. Para o tempo em 3 segundos. É a mesma coisa que a gente fez aqui em cima, porém, em vez de descobrir o tempo inicial, a gente vai descobrir o tempo para 3 segundos, usando a equação 1 aqui, que vai ser S igual a 20 menos 5t, que foi a equação que ele deu para a gente no começo do problema, aqui em cima. A gente vai igualar para o tempo igual a 3 segundos. O que a gente vai fazer? Simplesmente uma substituição aqui. Certo? E a partir dessa substituição, a gente tem que o nosso tempo, o nosso espaço para o tempo de 3 segundos vai ser igual a 5 metros. Entenderam? O nosso espaço vai ser de 5 metros. Esse é o espaço depois de 3 segundos. Agora, o que ele vai querer? O instante em que o corpo passa pela origem dos espaços. Como a gente descobre isso? A gente vai descobrir isso também fazendo uma substituição de variável. Olha só que delícia, né? Que conveniente. Bem variado esse tipo de exercício. Mas realmente é assim que acontece. Para exercícios de movimento uniforme, a gente acaba caindo numa receita de bolo, que é substituir variáveis. Entendeu? Agora no começo é mais por aí mesmo. Agora o que a gente faz para saber a origem dos espaços? A gente considera o S igual a zero. Essa vai ser a origem dos espaços. Então, a gente pega a equação 1, que foi essa aqui, e só iguala o espaço final a zero. O que vai acontecer? A gente vai ter aqui 5t, 20 igual a 5t. E aí a gente pode passar esse 5 que tá esse menos 5t que está negativo, a gente passa para cá. E ele vai ficar positivo. Então vai ficar 5t igual a 20. E a partir disso, a gente tem que t é igual a 20 sobre 5. Logo, t é igual a 4 segundos. Então, ele leva 4 segundos para chegar na origem. Entenderam? Para chegar na origem do movimento, ele leva 4 segundos. Certo? E o instante que ele chega no espaço menos 10. Como que ele vai chegar no espaço menos 10? A gente vai chegar aqui e vai considerar a mesma... A gente vai fazer exatamente a mesma coisa que a gente fez na D, porém, em vez de colocar como 0 segundo, como sendo o espaço 0, a gente vai colocar o espaço menos 10. Então, a gente vai ter que o espaço é igual a menos 10 metros. Logo, temos aqui 10 menos 10 igual a 20 menos 5t. Certo? Isso aqui a gente pode rearranjar de uma forma, mandando esse 5 negativo para esse lado e esse menos 10 para esse. Dessa forma, a gente vai ter a seguinte equação. E aqui a gente tem que 5t é igual a 30 e t é igual a 30 sobre 5, certo? E a partir disso, o t, que é o tempo que ele leva para chegar no espaço menos 10 metros, é igual a 6 segundos. Certo? Agora, eu vou mostrar... Vocês conseguiram entender isso? Eu resolvi os exercícios. Agora eu vou mostrar qual o movimento que o corpo está fazendo. Por quê? Aqui é muito complicado vocês, às vezes, terem a noção de como é um movimento de um corpo em velocidade, em movimento retrógrado. O que acontece? Vamos considerar que essa aqui é a nossa trajetória. Aqui é o 0, certo? E aqui é o 20. Então, o nosso espaço inicial é aqui, 20 metros. Vamos considerar agora aqui, menos 10 metros, certo?
Então, quando ele perguntou aqui, aqui, nessa aqui é melhor. O intervalo em que o corpo passa pela origem dos espaços, por que ele faz sentido ele perguntar isso? Porque como a velocidade é negativa, o corpo está indo nesse sentido. Então ele sai do 20 e vai indo para posições negativas. Entendem? Então, faz sentido, vamos focar, foca, aí. Faz sentido ele fazer essa pergunta pra gente. Porque o corpo está saindo daqui e indo para o zero, entendem? Então, a gente vai pegar e vai vir do 20 para o zero e depois para o menos 10. Por isso que aqui, quando a gente foi descobrir no espaço menos 10 metros, por isso que a gente viu que ele leva 6 segundos para chegar. Por quê? Ele leva 6 segundos para sair do 20, do espaço 20 metros, para chegar no espaço menos 10. Ele vai levar 6 segundos para chegar, para percorrer 30 metros. Entendeu? Acho que é isso. Se tiverem alguma dúvida, me perguntem e até a próxima aula. Obrigado.